Meu querido Paulo do Vale, conta pra mim aí em relação ao São Paulo, certo? Sim. O São Paulo que ganha o jogo de 1-0, certo? Não joga o time titular. Tem um jogo na quinta-feira contra o LDU às 7 horas aqui na Rádio Bandeirantes, né? Não sei se volta Lucas, não sei a condição desses caras todos, que é uma coisa impressionante. Mais de 6 meses sem jogar. Qualquer cirurgia que se fosse capaz do Calheri voltar antes que ele. É verdade. Capaz do... As pessoas contaram tanta mentira, foram tão mentirosos em relação a uma contusão que era um trauma. Trauma foi o que o Bruno Migliozzi viu quando era criança, né? Dentro de um Fusca que estava lá parado debaixo da árvore e ele foi ver lá. Isso é uma coisa impressionante. Fusca não balança. Né? Exato, esse é o grande problema. E nem precisa balançar. Esse tipo de coisa não precisa balançar. O que balança é outra coisa. Entendeu, filho? Vamos lá. Qual é a ideia do São Paulo para enfrentar o LDU? Que se jogar como jogou os 2 jogos contra o Atlético Nacional, o São Paulo não passa. Sim. Aliás, falando em trauma, craque Neto, traumas e traumas, né? Porque você tem os seus traumas. Não, eu falo do meu. O meu, eu peguei minha mãe fazendo sexo com meu pai, quase morri do coração. Pensei que meu pai tava batendo na minha mãe, era mentira. Mas só que eu tinha 5 anos. E eu peguei mesmo, porque na minha casa não tinha porta. Na minha casa a gente não tinha porta nos quartos. Então eu tinha a cozinha, o quarto que eu morava, que eu dormia com meus irmãos, nunca teve porta, o quarto da minha mãe, com meu pai, o banheiro e a sala. E eu, molequinho, eu entrei. Quando eu entrei, meu pai tava em cima da minha mãe, eu não sabia o que era aquilo lá. E meu pai fazendo aquele movimento de flexão, aquele movimento rápido. O que aconteceu? Eu pensei que meu pai tava batendo na minha mãe. Aí eu corri do quarto e falei com o meu irmão João Carlos: João, o pai tá batendo na mãe. O meu irmão mais velho falou: não, vem cá, pá. E esse trauma tá na minha cabeça há 53 anos. Pois é, traumas e traumas, porque o Lucas teve o trauma dele no joelho e o Enzo... Que não é um trauma, né? Que não é um trauma. O Enzo Dias ontem teve uma entorse no tornozelo. Mas tornozelo volta rapidinho. E é um trauma também. Mas o trauma no tornozelo, você vai lá, faz contraste, 3 minutos no gelo, 1 na água quente, aí faz lá o que tem que fazer, dá pra jogar, bota uma botinha de esparadrapo, você consegue jogar. O joelho é diferente, o ligamento é diferente, filho. Por isso, ele deve jogar quinta-feira contra a equipe da LDU, apesar do trauma, né? Um pequeno trauma, então, na região do tornozelo, o Enzo Dias. O Wendel não teve lesão detectada, também saiu reclamando de dor no adutor. Portanto, São Paulo deve ter os 2 laterais pelo lado esquerdo à disposição para o duelo contra a LDU. E o trauma do Lucas? Hoje o Lucas, pela primeira vez, correu na esteira depois de passar por aquela artroscopia. Mas na esteira, pô, ele não é ele que reclama de campo sintético? Pois é. Ele correu na esteira. Não é melhor você correr na grama do que correr na esteira? A intenção é que nos próximos dias o Lucas comece a correr no campo. É porque na esteira dá pra ter talvez um controle ali da velocidade, do impacto. Por isso, o Lucas hoje pela primeira vez, né, desde que ele fez aquele processo de artroscopia há algumas semanas, ele voltou a praticar ali uma atividade. Depois de 5 meses machucado, né? Então, assim, depois de 5 meses machucado, se fez a artroscopia, é isso, né? É, isso. Pra tirar uma fibrose que era justamente... Não, sabe o que é fibrose ou não? Vamos lá, vou explicar mais ou menos, não sou médico, não sou absolutamente nada. A fibrose, você teve uma contusão, aí você deixa ele fazer, fica duro. Sabe que ele fica duro? Aquilo é fibrose. Mas será que se não tivesse feito a artroscopia antes, não ficaria essa fibrose tão forte como tem no joelho? Gozado, né? Pois é. Né? Ninguém nunca erra, né? Não é. Só a gente que erra nos comentários e na apresentação do programa de televisão. É verdade. Portanto, o Lucas dificilmente joga na outra quinta. Essa, obviamente, ele não joga. Na outra quinta também achando que esse cara difícil. Não vai jogar o ano inteiro, viu, irmão? Eu também. Estamos em setembro. Meu Deus do céu. E o Ferreirinha, parece que vai embora, é isso mesmo? O Ferreirinha teve uma proposta do Besiktas da Turquia, porém o São Paulo recusou. E segue o... Quase resolveu sua vida, hein, cara? Eu tava torcendo pra ele ir embora. Então, o Ferreirinha vai ficar mais um pouquinho, aparentemente, no São Paulo. Tá certo. E o Mas Luciano... ele não faz os 10 gols, viu, craque? Tô falando isso pra você desde o começo do ano. E o Luciano? Que ele não faz. O Luciano joga na quinta-feira, ontem cumpriu Qual seria o time do São Paulo pra quinta-feira? Rafael, Ferrarese, Alan Franco Arboleda. E Enzo Dias. Enzo Dias e Cedric nas alas. Tá. O meio de campo. Marcos Antônio. Alisson. Alisson bom de bola. Pablo Maia não?
Talvez. Pablo Aí ele Maia. pode montar o meio campo com Pablo Maia, Alisson e Marcos Antônio. Tá. 3 volantes. Luciano E aí Luciano e Ferreirinha no e Ferreirinha ataque. no ataque. Tá certo. Tá certo, então.